Olá, tudo com você? Mais uma vez estamos aqui no canal Bate-Papo Contato e hoje nós vamos trazer uma palavra, uma devocional no nosso quadro Olhando para o Alto. Diante disso, eu gostaria que você pudesse já abrir a sua Bíblia em Mateus 6:33. Mateus 6:33, nós vamos conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: qual tem sido a nossa prioridade? Você já parou para pensar? No mundo aí de correria, um mundo agitado, qual tem sido a minha, a sua prioridade? Antes de ir para o texto, eu gostaria de falar uma coisa bastante interessante. Alguns anos atrás, estava lendo a biografia de George Miller. George Miller era um homem inglês piedoso que o chamado dele, como todos nós temos um chamado, né? O chamado dele era abrir orfanatos ali na Inglaterra e cuidar de crianças órfãs. E George Miller abraçou esse chamado, entendeu esse chamado e cumpriu com maestria esse chamado. Todavia, qual era o método dele de conseguir as coisas? Ele não divulgava as suas necessidades ali pro seu orfanato. Ele não divulgava, ele não pedia ofertas, nada disso. Ele simplesmente, às 4:30, 5 horas da manhã, ele acordava, orava, lia a Bíblia e pedia que Deus suprisse aquele dia. E sempre Deus fazia um milagre. Sempre alguém vinha trazer uma oferta, comprava pães, comida, alimentos e dava ali para ele ali naquele orfanato. E uma coisa que bastante chamou-me a atenção e recomendo você a ler esse livro de George Miller é que ele confiava plenamente em Deus. Se você parar para pensar, você ora. As pessoas ao seu redor falam assim que não tem comida, não tem vamos supor, não tem o almoço, não tem o café, não tem um pão do café. Aí você vai lá e ora. Fala que você vai falar com Deus e ora. E de repente chega alguém e entrega valores em dinheiros, ou então tem um episódio que ele conta que o pão que levaram para o castelo lá da Rainha Elizabeth, né? O pão estava muito tostado, então a rainha recusou. E o cavalo, a carruagem, né? A roda quebrou bem na frente do abrigo que ele cuidava. Então, aqueles pães que a rainha recusou foi doado para eles, ali para o orfanato dele. Então, nós vemos ali o cuidado de Deus para com a vida das pessoas ali, com aquelas crianças, né? Então, a minha pergunta é essa: qual tem sido a nossa prioridade? Tendo dias agitados, correrias para lá e para cá, reuniões em nossas empresas, provas em faculdades, universidades, escolas, né? Trabalhos a ser feito, apresentações a ser realizada, né? Casamento, chegada de filhos, a luta, o empenho para um objetivo profissional, né? Isso tudo é válido, como eu sempre falo aqui, mas você tem priorizado a coisa mais importante? Então, vamos ler Mateus 6:33. Mateus 6:33 é um texto muito conhecido, acredito que todos nós já conhecemos, sabemos até falar de cor. Mas se você é a primeira vez que está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Se sinta abraçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Eu vou pôr aqui na tela, vou pôr aqui na tela e eu vou destacar aqui para nós. Diz o seguinte, ó, tá aqui, ó, selecionado aqui, ó. Busquem em primeiro lugar, deixa eu aumentar aqui para, ó.
Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mais uma vez, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, como eu disse, nós vivemos dias corridos, dias que temos muitas necessidades a realizar, mas para que nós possamos entender melhor, qual o contexto aqui que Jesus, no caso, ele está falando aqui? Ele cita esse versículo. Ele está fazendo um fechamento de um capítulo, do capítulo 6, né? Então ele começa no capítulo 5 falando as bem-aventuranças. Sermão do Monte, conhecido como Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Cada Bíblia fala assim, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Não tem problema, é o mesmo contexto. Então ele vai falar bem-aventurados, quem são bem-aventurados, vai falar que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e ele vai construindo esse raciocínio até que ele vai começar a falar sobre as preocupações da vida, ou as ansiedades da vida. Aqui nós não devemos ser ansiosos, porque Deus cuida de pardais, cuida dos lírios do campo, né? É um texto muito conhecido, muitas pessoas, muitos empresários até falam muito, cita-se muito esses termos, né? Mas o interessante é que nós, muitas das vezes, corremos atrás de coisas, corremos atrás do sustento mesmo, não é. Muitas vezes a gente não está correndo de coisas desnecessárias, nós estamos correndo atrás do nosso dinheiro de cada dia para comprar, para pagar as nossas contas, não é verdade? Mas e Deus? Onde fica nessa equação? Você já parou para pensar? Onde fica Deus nessa equação? Será que Deus é a sua prioridade? É a minha prioridade? Ou a prioridade sempre é as preocupações, as ansiedades que eu tenho? Aonde está Deus aqui? Diante disso, a grande lição que a gente pode ver é que Deus nunca desampara aqueles que nele confiam. Sim, Deus nunca desampara aqueles que nele confia. Quantas vezes você estava com uma necessidade? Vamos puxar aqui pela memória, nós aqui. Quantas vezes você estava com uma necessidade, a qual você, seja uma conta, seja uma compra que você precisava fazer, e de repente você priorizou Deus. E quando eu falo priorizar Deus, não é só oferta, não é o dízimo em si. Mas, por exemplo, você precisava fazer alguma coisa, você não tinha recursos e você orou a Deus e Deus supriu. Ou então, melhor, tem um grande amigo meu, o pastor Roberto Moreira Brito, eu estou citando o nome dele aqui, porque foi um pastor muito especial para mim, né? Ele, no tempo que ele pregava, hoje ele foi jubilado, né? E ele sempre pregava uma coisa. Quando ele ia fazer compras, ele, ele orava antes de sair para fazer compras. Parece um negócio meio esquisito, né? Mas ele orava para que os preços do mercado baixassem. E incrível, ele sempre falava para nós nas pregações dele, em conversas informais, ele falava, eu sempre tive esse costume, eu orei, eu ia fazer a minha a compra do mês, ou a compra da semana, eu orava a Deus para que Deus baixasse os preços. Com o dinheiro que ele tinha em mãos naquele momento, que não era muito, ele conseguia fazer toda a compra. É ou não é o cuidado de Deus em nossas vidas? É ou não é o milagre de Deus que está conosco? Mas para ter o milagre de Deus em nossas vidas, muitas das vezes nós temos que priorizá-lo. Nós temos que buscar o reino, orar
ler a palavra de Deus e fazer que Cristo seja prioridade em tudo nas nossas vidas. Sendo assim, e finalizando aqui o nosso bate-papo aqui, nossa devocional, que eu e você possamos priorizar Jesus em nossas vidas, que Ele esteja sempre em primeiro lugar, pois tudo que necessitamos, desculpe, seja a comida, a roupa, dinheiro, a felicidade em qualquer área, será concedida pelo nosso Deus, porque Ele é bom e Ele deseja atender às nossas necessidades. Que Deus possa nos abençoar, que possamos priorizar sempre Deus em nossa vida e até a nossa próxima devocional, querendo Deus. Um forte abraço e até lá.